Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 15 de janeiro de 2025, 8h42 da manhã de uma quarta-feira. Obrigada, obrigada e obrigada. E obrigada sempre. Como é o segundo vídeo, devo salientar que hoje é o aniversário da cidade particular. E se é assim, nós devemos de fato a cidade abraçar. E obrigada pela oportunidade, é verdade, da gente poder desfrutar das ruas lindas que existem naquele lugar. Palmeiras. Então vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a oportunidade. Sobre a oportunidade que Deus esteve a me dar. É verdade, no caixão estive a entrar. Eu até queria me preocupar. Sim, porque não é fácil você, ossada, virar. E você sabe. Sim, mas o Evangelho diz que a carne não serve para nada. É uma carniça, uma coisa horrível. Aí, então, eu disse para Deus, Senhor, se essa é a oportunidade que o Senhor quer me ofertar, deixe antes, eu com São João Batista me acertar. Sim, o Divino me disse que eu preciso apaziguar, respeitando que a carne estará carregada, o tanto de água que tem lá. Aí eu fui, né? Conforme Deus esteve a me falar. Vou cuspir no chão para o seu horário marcar. Ver se não vai se atrasar. O cuspe não pode secar. Saí, desbandeirada. São João Batista em pé me esperava. Trazia uma carga muito pesada. Ele, até ali, de alguma maneira, a carga arrumava. São José de longe me acenava. Santo Deus. São Pedro, com tantos, brigava. Mas, como eu deveria, de fato, apaziguar, voltei. Voltou? Sim, eu voltei para eu também escarrar. Eu disse para Deus, se é para de fato o cuspe não secar, e eu tenho que de fato o meu relógio marcar, eu vim aqui escarrar, colocar o meu cuspe pertinho do seu. Eu preciso saber me orientar e não posso ficar alheio no lugar. Deus ali olhou para mim e disse, santo, pensou assim, então escarra aqui. O quê? Trouxe uma panela para mim e disse, escarra aí. Santo, mas a panela estava assim, tão. Eu disse, santo, se eu escarrar aí, não vai sobrar nada de mim. Sequinha. Eu vou, de fato, ter que ir. Mas Deus disse, escarra aí. Não confia no que tem dentro de ti. Aí eu cuspi. Cuspiu? Cuspi e saí. Nem quis olhar, saí desbandeirada. Eu tinha que apaziguar. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. O quê? No meio do caminho tinha uma pedra. Santo. Aí eu, santo, inventei de cuspir. Eu poderia já estar apaziguada, já voltar, o cuspe já fresquinho lá, mas cuspi numa panela que estava lá. Agora enquanto essa pedra, o problema é que a pedra tinha
uma carga a se considerar. Eu então olhei e disse: aqui não pode mais. Não pode mais ficar. Qual a utilidade de querer o meu caminho barrar? Olha só as pernas que Deus esteve a me dar. Eu estive a tirar. Olha só os braços. Eu fiz questão de arrancar. E a minha cabeça? Eu nunca nem estive a me apegar. Deixei para cão, cachorro. E para quem quiser. Lá. Tá vendo ali? Não tô nem aí. Acho que eu vou me ocupar com a pedra que nunca valeu nada no lugar. Eu é que vou, de fato, tentar, de alguma maneira, me desgastar. Desgastada você já está. Pode acreditar. Nem criancinha vai em ti acreditar. Quanto mais velhaco que você acha que pode enganar, ó, vou me educar, dê licença. Mas a pedra parecia, o quê? Se encharcar e se encheu de aço, querendo me peitar. Eu disse: santo Deus, mas sabe como é que é, né? A gente não pode ninguém desrespeitar nenhuma pedra que se acha no direito de lhe exterminar. Aí voltei. Voltou? Sim, eu voltei para com Deus falar. Eu disse para Deus: Deus, encontrei uma pedra no meio do caminho. Faz de tudo para me acabar. Não tem nada que eu possa realizar. Qualquer coisa que eu falar, se eu até beijar e abraçar, olha, aí com toda certeza é um punhal que vai usar. O Senhor bem sabe que tudo eu fiz para a pedra no canto dela ficar, porque eu é que não posso pedra prejudicar. Mas Deus me disse, tome aqui, leve esse nariz de tempero e use no lugar. Quem sabe a pedra possa se lembrar que ela é filha de mestre de obra no lugar e possa dela mesma se apiedar. Sabe? Coloquei o nariz que Deus esteve a me dar, o mesmo que vovô Josué esteve a me apelidar. E foi o meu caminho pegar. Nem isso fez a pedra. Nem isso fez a pedra recuar. Nada. Continuava, de fato, a usar a mesma saliva para a minha vida. Ali, o tempo todo, desconsiderar, desrespeitar. E eu, sem nada ficar. Santo. Mas não dava para eu desrespeitar. Então estive a voltar. Voltar? Foi com Deus. Vá lá, disse para ele, usei o nariz de tempero, fiz de tudo para essa boa relação com a pedra, ela lá, eu cá, e a vida continuar. Mas a pedra insiste, e na minha casa entrar, desconsiderando completamente qualquer coisa que eu possa lhe falar.
Não tem como eu esse nariz de tempero mais usar. Eu não quero sofrimento nenhum para vovô Josué causar. Não é justo. Então dá para o Senhor me falar se tem mais alguma coisa. Aí Deus me disse assim: olha, Maria de Cássia, pega essa cortina aqui. Santo! Quando eu olhei, estava lá uma cortina que vovó Aldina esteve a usar, sim, para comigo ela conversar. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou essa cortina pegar? Como é que eu vou de vovó Aldina falar? A pedra vai com certeza pra cima de mim se criar, já que vovó Aldina esteve a se diferenciar com uma religião que certamente é Deus menino, não iria sim louvar, em presépio colocar, mas Deus me dizia, é assim mesmo que você tem que com a pedra estar. Leve a cortina, santo. Cheguei devagar, olhei para a pedra que um dia esteve no útero a me carregar. Diante de tudo aquilo que a pedra insistia em me dar frieza, eu desejei muito o coração de vovó Aldina alcançar. Se não era justo, não era justo eu, vovó Aldina, acordar, não. Como é que eu, vovó Aldina, iria acordar? Se ela esteve a pedra a carregar, como uma criancinha no lugar. Como é que eu iria falar para a vovó Aldina que a pedra não vale nada? Que nem se eu viesse apelar, como tantas vezes estive a realizar, nem isso faria. A pedra é o único pensamento de bondade. Me dá. Mas Deus me dando a cortina, eu resolvi a cortina usar. E na igreja presbiteriana da Rua da Ponte, onde um dia estive a frequentar, eu estive a entrar. Sentei em cada banco, estive a me lembrar daquelas pessoas que costumavam o culto frequentar. Vi o pastor Marcos ali a recitar as palavras. A professora Elisete ali na salinha dominical com as crianças. Pude ver a professora Aracina sentar e das palavras se deleitar. Dona Zani, o órgão a tocar. E todas aquelas pessoas que costumavam a igreja presbiteriana iluminar, todas ali a me saudar, me cumprimentar. Foi o mesmo que vovó Aldina acordar. Quando eu vi
que aquelas pessoas vinham comigo falar: Cássia, como vai? Como vai, minha filha? Como tem passado? Faz tempo. É verdade. Mas deixamos um legado. Deixamos o nosso legado. Ah, é verdade. Todas aquelas pessoas ali deixaram um legado no coração que com toda certeza não poderia ser magoado. Quando eu resolvi de fato da igreja presbiteriana me ausentar, vi alguém me chamar. Santo Deus. Eu tive medo até de olhar. Mas 2 olhos estiveram a me defrontar. Era um rapazinho bonitinho. E um dia esteve lá na igreja a cantarolar. E os meus olhos com o dele estiveram a se cruzar. E durante todo o culto, o olho dele com o meu estiveram a defrontar. Santo Deus, eu não poderia aqueles olhos desconsiderar. Acho que foi o rapazinho mais bonito que eu vi naquele lugar. Aí, então, pude parar e voltar. E vó Valdina estava lá, com a fisionomia serena a me olhar. O que tem de importante para comigo tratar, para sair da casa de Dona Sinhá e vim até aqui? Eu parecia que eu não iria acreditar, que eu não estava a acreditar, que eu iria desmaiar. Me deu uma paiura. Olhei para ver o rapazinho e ele continuava com os olhos fixos a me olhar. Era o mesmo que me falar: por quê que a gente não pode acordar? Quando é de amor que temos que falar. O rapazinho tinha razão. Com toda certeza ele ficou em meu coração. Como não? O esplendor da canção, aquele dia de muita elevação. Mas o assunto em consideração. Pedir força, é verdade. Caminhei devagar. Vó Valdina esteve a me abraçar e me disse: parece uma pedra nesse lugar. O que uma pedra é capaz de realizar? Santo. Lembrei logo do sobrinho de vó Valdina, Zé Magrinho. Ele dizia que eu era a cópia de Dona Euridice. Logo fiquei a imaginar que vó Valdina estava a alcançar o que a filha dela, para mim, estava a representar. Eu não poderia, mesmo, aquele coração, magoar. Eu teria que ter trato no tratar. Mas a figura de Zé Magrinho a me lembrar: você é a cópia de Nezinha.
Talvez o Valdina estivesse com o mesmo pensamento de Zé Magrinho, me vendo a cópia de Dona Eurides, a filha dela. Então me aproximei dela e disse: eu sinto muito por aqui estar. Numa outra circunstância, talvez eu viesse até me felicitar. Mas hoje é com muito pesar. Eu nem sei porque o seu túmulo eu resolvi visitar. O de vovô Josué eu sempre costumo encarar. Com ele eu costumo muitas vezes até brincar. Mas o seu sempre esteve a respeitar o seu pensamento, o que seu caixão esteve a carregar. Mas as coisas estiveram a se complicar de tal forma que o sentimento familiar me trouxe para o seu túmulo visitar. Encontrei todas as pessoas que fizeram parte do seu mundo particular. Até com o tio Dando eu estive a me encontrar. A questão é que dá para a senhora me perdoar. Ela olhou para mim e me disse: não vai mais de vó me chamar. Eu olhei para ela, disse: não é bem essa questão. Eu quero ser filha do seu coração, mas de Dona Eurides eu não quero, não. Ela, olhando para mim, vendo a minha situação, refletindo a pedra de elevação, que sempre não me teve nenhum tipo de consideração, me disse: vamos tirar a certidão. Se quer ser filha do meu coração, temos que fazer essa junção. Quando vimos tudo aquilo ali a nos envolver, o Josué esteve aparecido. Ficamos surpresas, por assim ele fazer. Mas, pedreiro, ele resolveu sim. Foi então que ele esteve a me dizer: não é fácil mesmo a gente, pedreiro, ter que com essa pedra tão dura conviver, sem a gente nada poder fazer. Por isso, é bom você, no meu coração, também escrever que pai eu soube ser. Ela não tem como. Isso de mim desmerecer. Eu sei que pai eu soube ser. Vovô Josué soube ser pai. Vó Valdina soube ser mãe. Infelizmente, Dona Eurides não quis.
plantar nenhum tipo de sentimento de cunho familiar. Em nenhum momento Dona Eurides desejou me escutar. Sempre esteve a se comportar como uma pedra que sabe se movimentar o tempo todo para lhe derrubar. Sempre, sempre, sempre ali, colocando armadilha. Como se eu não tivesse o direito de me pronunciar. Mas nas próprias armadilhas, Dona Eurides sempre esteve a parar. Porque ela não pode simplesmente anular tudo aquilo que na casa dela esteve a se passar. 2 mais 2 é 4. Dona Eurides não pode mudar. Não pode mudar. Sim, a condição que um dia o filho dela esteve a vivenciar. Quando numa cela esteve a entrar, sendo 4. Sim, sendo 4 é matemático. Uma parede, 2 paredes, 3 paredes, 4 paredes. Ela pode querer não se movimentar na conveniência, para disso não tratar. Ela pode querer o tempo todo, na conveniência, se movimentar, para o tempo todo me tirar daquilo que um dia eu poderia até dizer que foi um lar. Mas como é criança, sim, na condição de criança que lá eu estive a morar, a gente, com toda certeza, enquanto criança, acredita que a pedra esteve ali a mar. É como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança, pensava como criança, sentia como criança e agia como criança. Mas como adulto eu estive a virar, todo o pensamento de criança, como uma cortina, esteve de fato a passar. A fase adulta esteve a me mostrar que Dona Eurides o tempo todo me colocou nessa condição de desgraça do lar. Porque a mesma biografia eu continuo a carregar. A mesma que Dona Eurides esteve a me dar. Quando eu passei a ser a chata, a usurária, a intransigente, a egoísta, todas essas coisas são conceitos de mim, de família. Então, como é que eu posso um outro testemunho dar sobre a pedra do lugar? Se a pedra não quis em nenhum momento me escutar, não é problema meu. Não sou eu que vou, de fato, o meu testemunho mudar. Deus me deu o direito de ser criança no lugar.
E era costume do lugar falar: eu vou cuspir. Se você não chegar antes do cuspe secar, você vai apanhar. Porque era assim. Então, como criança, Deus esteve a me tratar. Eu vou cuspir. Se você não chegar antes do cuspe secar, conta você vai prestar. Então eu estive a honrar Dona Eurides durante toda a minha caminhada. Sempre fui com Deus falar, para o cuspe não secar. Para Dona Eurides pedra não virá. E ser uma pedra tão desprezível no lugar. Mas a escolha foi de Dona Eurides. Ser a maldade, a crueldade, a perversidade. Para com essa e para com a família dessa. Se hoje ela não estar aqui a entrar, foi porque com Deus eu fui falar, pedindo para Ele, como sempre, para Ele me falar. O que eu deveria realizar. Porque Dona Eurides não tem limite para por cima de mim passar não, de mim tripudiar não. Ela não põe limite. Ela usa essa condição maternal para aqui chegar e me humilhar. Porque ela sabe que eu não vou desrespeitar. Porque ela não entra aqui na condição de criancinha, não. Ela entra na condição de adulta. Não está enganada. Sempre estive a enviar vídeo e mensagem, dando para ela o meu pensamento, o meu entendimento, de mim, da família dela. Mas ela entra aqui como se eu não tivesse dito nada para ela. Cínica e cínica. Então, estando eu com Deus, eu estive a falar. De agora em diante, não posso mesmo, esse demônio mais na minha casa alimentar. Porque Dona Eurides entra na minha casa de uma maneira que é o demônio que eu costumo enxergar. Tamanha é a dor que Dona Eurides sempre esteve a me causar. Sem nenhum tipo de compaixão. Me dá. Ela nunca vai recuar. Nunca. Ela nunca vai deixar nenhum tipo de humanidade lhe alcançar. Dona Eurides teve todas as oportunidades para ela ser humana virar. Ela não esteve a aceitar.
E ainda assim, Deus e Deus sempre esteve a me falar para eu colocar a Dona Eurides no seu devido lugar, conforme os meus olhos estão a enxergar. Assim, a justiça eu vou praticar e a paz com São João Batista eu vou poder manifestar. E foi assim que a paz com São João Batista eu estive a alcançar. Porque São João Batista sempre esteve a me levar para o antigo lar. Desde que essa história comigo e com os espíritos elevados, desde que essa história esteve a começar. Sempre. Ele sempre me disse, vamos visitar. O seu coração apaziguar. Faça um esforço. Seu pai está lá. Tem irmãos. Sempre. Pai. Nunca esteve nada a falar. Para a minha situação não complicar. Morreu carregando essa mágoa. De eu não poder a casa frequentar, porque eles estiveram a me tratar como a desgraça do lugar. Dona Eurides é uma pessoa tão desgraçada, que Dona Eurides me tratou de uma forma tão complicada. Quando pai estava lá, vindo para cá, Dona Eurides foi capaz de me dizer, quando o pai chegou aqui, que Hamilton foi lá acompanhar para internar, eu e ela aqui nessa casa. Ela sentada na cozinha, eu no tanque lavando a roupa, ela me disse, é bom a gente não ter esperança. Do jeito que diz que ele está. Eu disse para ela, se fosse para esperança a gente não ter, ele tinha ficado lá. Ela pode desmentir, falar o que ela desejar. Mas a desgraça de Dona Eurides é Dona Eurides que vai carregar. Eu não tenho por que a minha língua arrancar. Porque eu nunca fui língua de fogo para que ninguém derrubar. Já Dona Eurides é especialista em ser língua de fogo para mim exterminar. Isso eu preciso, claro, deixar. Porque eu não quero nenhum tipo de peso no caixão de Dona Eurides colocar. No meu, eu vou carregar toda a maldade, a crueldade, a perversidade que Dona Eurides comigo esteve a praticar.
De mim ela não vai levar nada. Deus me deu o direito de me livrar dessa desgraça. Deus me deu o direito. Não sou obrigada a viver humilhada, porque quem me pariu é uma pessoa desalmada. Não sou obrigada. Quem quiser pensar o contrário, problema. Dona Euridice não tem nenhum tipo de poder sobre mim. Se ela entrou aqui nessa casa, foi sempre, 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 porque Deus esteve a deixar. Me dizendo sempre para os meus avós honrar. Então, para eu, de fato, recuar, me humilhar e aceitar Dona Euridice aqui, a me tratar como a desgraça do lugar, com a empáfia, arrotando grandeza sobre aqueles que ela gosta de elevar. E eu calada, a escutar. Nunca falei nada. Nada. Por isso, eu estou e me sinto livre de qualquer tipo de amarra. Não existe vínculo entre aquela pessoa que é a minha certidão de nascimento estar a carregar e essa. Nenhum tipo de vínculo. Ela lá e eu cá. Nem tem como ela sair de lá pra cá. Muito menos eu sair daqui pra lá. É como diz o Evangelho. Quando o homem rico pede para Deus enviar Lázaro para avisar as condições, pede para enviar Lázaro para de fato dele cuidar, achando que Lázaro ainda é um servo para ele maltratar. Deus não enviou Lázaro. Disse, eles têm os profetas, têm a lei. Dona Euridice também tem. Sim, tem a educação que o pai e a mãe que eles deram para ela. Então eu não preciso estar com ela, nem viver subjugada aquilo que a certidão diz sobre ela. Eu sou órfã de mãe, mas sou filha de pai. Isso esteve a me bastar diante de toda a dor que Dona Euridice fez questão de me dar. Por isso, o divino me disse, para aqui está. Para de fato, essa luz aqui eu colocar. Assim qualquer um pode qualquer coisa falar. Mas ocupada a minha casa está com a luz que Deus esteve a enviar, o próprio Filho. Assim eu posso com qualquer um estar. Ninguém vai me tirar a verdade
a verdade, que aqui eu estive a passar. Isso me basta. Obrigada, e obrigada, e obrigada. Eu continuo sendo apenas Cássia. Apenas Cássia. Essa que com toda certeza Deus sempre guarda. E que me livra de tamanha desgraça. Bom dia. Manifesto aqui a minha gratidão a vovô Josué, a vovó Aldina e aos meus tios. Obrigada.